Toda semana nós trazemos um quadro às quintas-feiras que é o Marajó em Movimento. Ele conta a história de instituições, pessoas, empresas que movimentam o Marajó. Eu fui até a Ecofazenda Patuanu, que tem um projeto de desenvolvimento sustentável de produção rural para a região do Marajó. Inclusive é um centro de estudo e pesquisa com diversas ideias e projetos que poderão fazer a diferença para a vida de centenas e até milhares de pessoas que entendem a importância da produção na região. E é justamente o que eu vou te mostrar nesse momento aqui no nosso Marajó em Movimento. Hoje o nosso Marajó em Movimento vai contar a história de um projeto incrível aqui na zona rural do município de Breves, por isso que eu vim aqui para conversar com duas pessoas, Derek e o Roberto. Seja bem-vindo, Marlon. Obrigado. A gente vai contar um pouquinho da história da Ecofazenda Patuanu. Antes da gente adentrar no espaço, eu já percebi aqui na chegada que ali fora vocês têm um projeto diferenciado. Explica para mim, Roberto, como é isso? Esse é um projeto de pesquisa, né, para criação de peixe adensado sobre o rio, né? Então é um projeto relativamente fácil, que o ribeirinho tem condição de fazer, né? Porque pode usar madeiras, inclusive madeiras que não precisa ser madeira nobre, porque como fica dentro da água, ela preserva muito. Só estraga a parte de cima, que é natural, por exemplo, esse ali mesmo já vai receber reforma, né? Então aquele tanque menor lá, é o tanque onde nós pegamos os alivintos, colocamos, né, para ele preparar, para ele ficar num tamanho maior, depois ele vem para esse tanque. A grande vantagem aqui, Marlon, é porque a oxigenação é constante. Então a gente consegue fazer, colocar um volume muito grande de quilo por metro cúbico, né? Então se eu tivesse num tanque escavado, eu teria que ser um tanque relativamente grande, e esse tanque desse tamanho eu consigo engordar cerca de 1,5 toneladas por cada 13, 14 meses. Nossa! E Derek, esse projeto aqui de vocês, ele acabou sendo referência para outras comunidades do entorno, não é isso? Vocês conseguiram já fazer isso? Sim, a gente está cada vez mais integrando com as outras comunidades, a gente fornece mudas para outros projetos aqui nas comunidades, a gente tem ribeirinhos que estão replicando nossos SAFs, a gente está mandando sementes para o outro lado do Marajó, lá para Soure, por exemplo. Tem várias, né? A gente tem as parcerias com as universidades também, os alunos vindo aqui para aprender também. E agora a gente vai entrar aqui na Ecofazenda, porque para quem passa aqui na frente, olha só, vê um local extremamente simples, né? Porque algo aqui muito que a gente precisa destacar, Roberto, vocês fizeram de tudo para preservar a floresta e ao mesmo tempo trazer mais tecnologia para dentro dela, não é isso aqui? A cara da Patuanu é a cara de uma casa de um ribeirinho, então a gente não trouxe nada de sofisticação. Agora lá em cima sim tem as tecnologias, tem as coisas que faz com que ajuda os ribeirinhos a ter renda, enfim, viver melhor. E é justamente isso que a gente vai mostrar para você. Então bora lá conhecer um pouquinho da Ecofazenda Patuanu. Aqui a gente já está dentro da fazenda. Roberto, primeiro me explica aqui como é que vocês organizaram esse espaço aqui. Então aqui é um SAF educacional, né? Então aqui, por exemplo, é que a gente pode chamar de quintal produtivo. No entorno da casa sede, a gente tem algumas culturas que nós usamos para o consumo nosso, no caso goiaba, café, mamão, pupunha, né? Então ele foi plantado aqui e ele serve de base para a gente dar o treinamento para as comunidades e para não só comunidades ribeirinhas, mas a comunidade científica. A gente recebe muita escola, universidade, né? Então isso daqui é o SAF que
vai na nossa panela, que a gente consome, faz suco, né? Pode ver que nós estamos na safra de goiaba araçá, né? Então tem várias utilidades, além do consumo também ajudar a alimentar os animais. Entendi. E Derek, você, para quem não sabe, o Derek é americano, mas fala tão bem português que vai passar batido, né? Derek, você imaginou um dia ter tanto conhecimento, tanta experiência assim, diante de tantas frutas, de tantos sabores diferentes aqui no meio da Amazônia? Bom, nunca imaginei. Primeiro, eu também sou brasileiro com muito orgulho, desde o ano passado. Então, aqui é incrível que cada ano a gente vem descobrindo novas frutas, novas culturas. Essa goiaba é um exemplo que a gente vê o que é incrível, é muito gostoso, faz um suco, faz um sorvete. Então, ano passado a gente começou a plantar cumaru. A gente vê que tem muita demanda para cumaru, então pupunha, virei apaixonado com pupunha, café de manhã, café e pupunha, então é exatamente isso. Muito bom. E Roberto, nós temos aqui vários projetos, mas eu queria que tu explicasse para as pessoas de casa a situação do café, porque é algo até um pouco diferente aqui para a região e a população acaba consumindo café de fora, podendo produzir aqui na região, né? Então, nós temos inclusive que levantar essa bandeira, né? Então, eu sou do sul, fui criado debaixo do pé de café e eu nunca imaginava que o café tinha sido plantado primeiro aqui no norte. Principalmente no Amapá, no começo de tudo, 1720, 1760, e depois aqui entrou aqui para o Pará. Então, na verdade, o café é nosso, o café é paraense, o café é amapaense, né? É incrível porque você não é só a questão da receita para venda, mas é porque é um produto de consumo imediato na família, né? Então é importante a gente produzir café aqui no Marajó. Inclusive, ainda agora há pouco a gente tomou um gole desse café, uma delícia particularmente. Roberto, eu queria que tu explicasse pra gente como é que funciona esse compartilhar de conhecimento. Vocês aqui têm um ciclo constante de colaboradores, de gente que vem de fora, e vocês sempre que eu vejo, vocês dão mudas, dão projetos, dão metragem lá dos tanques para criação de peixe. Como é que vocês compartilham essa ideia com todo mundo? Marlon, aqui é uma coisa incrível, né? Pra você ter uma noção, daqui do Marajó até Roraima, nós temos contato com as comunidades que nos ajudam a fornecer muda. Nós recebemos, inclusive, 4 caciques ali daquela região Roraima, Venezuela, que nos trouxe algumas informações sobre a fruta mari, né? Inclusive, tudo que se pode fazer com mari, não só o consumo de manhã cedo com café, mas fazer farinha, fazer um monte de coisa. Então, esse compartilhamento dessas informações faz com que a gente vá enriquecendo o conhecimento aqui. Então, cada vez que a gente visita uma comunidade, principalmente aqui em Santarém também, que a gente está com super relacionamento com as comunidades ribeirinhas lá de dentro da floresta, eles têm nos trazido muitas coisas, né? Eu, por exemplo, nunca imaginava que essa goiaba araçapeira, ela, na região de Santarém, ela chega a ser praga, porque ela dá muito nas margens do Rio Amazonas, mas é uma praga incrível, benéfica, saborosa, né? Então, essa troca de experiência é muito importante, porque é o seguinte, nós trouxemos a goiaba araçá porque alguém nos deu, só que hoje, aqui no Marajó, são várias casas de ribeirinho que já tem goiaba araçá porque a gente passou, como tem um café, entendeu? Como também tem a mamorana, o pessoal pesca mamorana, tá ali na beira do rio, não pode ser plantada em terras altas. Pode ser plantada e a gente está provando isso, e além de tudo, nós trazemos as pessoas que têm um conhecimento de fazer produto com essas frutas, né? Por isso que a Patua Nu é ser um ciclo, toda semana tem gente, sabe? A gente não é muito de estar na cidade, você sabe que, né, poucas vezes a gente vai lá no necessário, a gente foca aqui porque cada dia tem um dia de pesquisar e um dia de colocar na prática o que a gente recebe dos ribeirinhos. Qual que é o papel, ou qual que seria o princípio de vocês dois se unirem e virem para o meio do Marajó? Porque normalmente as pessoas aqui, apesar de ser um local belo, de ser algo acolhedor, muita gente quer sair daqui. E vocês já vieram para cá e fizeram um investimento dessa proporção aqui no meio do Marajó praticamente. Bom, eu sou da ilha de Manhattan, então a ilha de Marajó é assim, meio parecido. Né? Lá tem Aranhaceu, aqui tem Buriti, né? Então... Mas a gente vê uma riqueza muito grande do Marajó, de todas as frutas, também as comunidades, né? Uma vontade grande das pessoas a participarem, a ser parceiros, a trabalhar conosco. Então, o Marajó, né, também é uma região que sempre, né, tem umas necessidades de geração de emprego, de trazer novos modelos. Então a gente viu aqui uma grande oportunidade de estar juntos, estar crescendo junto com as comunidades. Essa comunidade onde a gente está tem sido muito especial. A gente criou muitas amizades com as pessoas ao longo dos anos. Então, para nós tem sido um lugar muito bom, relativamente perto de Breves. Então,
Tem uma logística, mas é viável. Sim, o açaí, então, o açaí, né, é marajoara, é um açaí, o açaí nativo, como a gente conhece, o açaí regional, né? Então, o que nós fizemos? Aí sim, colar na pesquisa, colar na Embrapa, colar nos pesquisadores que estão melhorando essas frutas, né? No caso específico, o açaí, né? Hoje, por exemplo, aqui nós temos todas as variedades de açaí. Então, nós temos desde o regional, aí nós temos BRS Pará, que é onde nós temos um grande volume de árvores plantadas em produção. Nós temos o BRS Pai d'Égua, mas nesse intervalo entre o Pará, o BRS Pará e o Pai d'Égua, a Embrapa estava estudando o chumbinho e tal. Tudo isso nós temos aqui. São quase que a mesma variedade, muda o tamanho de espessura. Só que agora não sei a novidade. Nós temos o açaí tríplice, que na verdade numa única boneca ele dá 3 cachos. Também é um estudo que já levou algum tempo que o pessoal fez. Recebemos as mudas, inclusive o ano que vem acho que a gente vai ter a primeira safra, assim, pouquinhos pés, 10 pés produzindo, mas agora nós estamos a grande vedete que nós recebemos de Acará. A gente vai fazer as primeiras 1000 mudas do açaí gigante, onde o cacho dá mais que um paneiro. E esse é o objetivo, a gente buscar essas tecnologias para chegar no Ribeirinho, porque é o seguinte, se o açaí é o carro-chefe do Marajó, a gente tem que fazer com que ele dê dinheiro. Se ele é uma planta altamente produtiva, o Ribeirinho vai ter mais dinheiro. E aí a gente vai evoluir todo mundo junto, né? Tá certo. E esse que é o papel da Ecofazenda, ajudar, auxiliar as comunidades. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por me receberem aqui, por contar um pouquinho da história da fazenda. E sem contar que vocês podem também acompanhar através das redes sociais a Ecofazenda Patuanu, o Derek e o Roberto, que são pessoas que estão compartilhando conhecimento não só para o Marajó, mas para toda a Amazônia, desses conhecimentos adquiridos aqui na fazenda. Obrigado, Roberto. Obrigado, Derek. Obrigado. Conte com a gente sempre. Obrigado, Marlon. Tamo É junto. uma satisfação receber você e toda a sua equipe. Ok, obrigado. Gente, é incrível o projeto da Ecofazenda Patuanu, um verdadeiro centro de pesquisa, de desenvolvimento de projetos e que pode, inclusive, fazer a diferença para o desenvolvimento econômico da realidade do Marajó. Infelizmente, o que falta muitas vezes é investimento do próprio poder público, em um olhar por parte do poder público para pegar tudo que já foi desenvolvido aí, todos os estudos, todo o conhecimento desenvolvido no coração do Marajó, praticamente 40 minutos aqui de Breves, vai desde aí da produção de alevinos até desenvolvimento de produção de alto grau aí na área do açaí, diversas outras frutas que podem gerar emprego, renda, produção para o Marajó. Então eu acredito que é um projeto que precisa realmente ser mais conhecido, ser mais compartilhado e, acima de tudo, precisa de apoio da gestão pública municipal e aí de todos os municípios, né? Porque a Ecofazenda sempre está aberta a receber pessoas que queiram pegar conhecimento, compartilhar ideias e desenvolver a produção rural. Hoje, infelizmente, o Marajó ainda consome aqui a nossa produção. A gente vê na chegada das embarcações aqui toda a quinta. A gente tem segunda-feira também a chegada de grande quantidade de frutas, verduras e legumes e a gente tendo alto potencial para produzir. Infelizmente, nós estamos numa região extremamente rica, mas que muitas vezes é pobre por falta de investimento para que a gente tenha uma produção rural adequada para pelo menos atender às nossas necessidades e depois, é claro, trabalhar a verticalização dessa produção para atrair também recursos a partir da nossa produção rural. Mas é um projeto piloto incrível, uma ideia desenvolvida aqui na região e que pode fazer a diferença para a população. E é claro que a gente espera que as autoridades, que o poder público possa ter esse olhar também para entender a importância deste projeto para o desenvolvimento da nossa região. Nos próximos dias a gente vai estar trazendo mais detalhes aí desse projeto incrível da Ecofazenda Escola Patuanu aqui no município de Breves.